Boa noite a todos. Que a paz de Deus permaneça conosco, nos nossos corações, no nosso ambiente. O nosso irmão Ricardo vai cantar a música do nosso mentor, Padre Germano, para a gente preparar o nosso ambiente para a leitura da página e a prece inicial. Padre Germano, olhai por nós, dai-nos a bênção do Senhor. Padre Germano, olhai por nós, mostre-nos o caminho do amor. Espírito simples, mas superior, sempre pronto para nos amparar. Espírito vivo e fundamental, Padre, seu amor é imortal. Nosso SEAD é uma dádiva de luz, de caridade, sempre em nome de Jesus. Padre Germano, nosso mentor, fonte de ternura e de amor. Padre Germano, nosso mentor, fonte de ternura e de amor. Amor. Ricardo. Vamos fazer a leitura de uma mensagem do livro Ceifa de Luz, que foi psicografado pelo nosso querido Chico Xavier. O Espírito é o Emmanuel. E a mensagem diz assim: na cultura da paz, bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. São palavras de Jesus, estão em Mateus, no capítulo 5, versículo 9. Na cultura da paz, saibamos sempre respeitar as opiniões alheias como desejamos, seja mantido o respeito dos outros para com as nossas. Colocar-nos na posição dos companheiros em dificuldade, a fim de que lhes saibamos ser úteis. Calar referências impróprias ou destrutivas. Reconhecer que as nossas dores e provações não são diferentes daquelas que visitam o coração do próximo. Consagrar-nos ao cumprimento das próprias obrigações. Fazer de cada ocasião a melhor oportunidade de cooperar a benefício dos semelhantes. Melhorar-nos através do trabalho e do estudo, seja ele onde for. Cultivar o prazer de servir. Semear o amor por toda parte, entre amigos e inimigos. Jamais duvidar da vitória do bem. Buscando consideração dos pacificadores, guardemos a certeza de que a paz verdadeira não surge espontânea, de vez que é e será sempre fruto do esforço de cada um de nós. Então, meus irmãos, a gente às vezes clama pela paz, fala em paz, e muitas vezes a gente não se comporta de forma pacificadora. Então, se a gente quer a paz do mundo, vamos fazer a nossa parte respeitando, porque muitas brigas, muitos conflitos se originam porque um pensa de um jeito, outro pensa de outro. E muitas vezes você chega aos extremos.
às vezes até de tirar a vida, por coisas bobas. E aí vamos clamar, fazer passeata pela paz, vamos fazer a passeata pela paz, mas vamos cultivar a paz no nosso coração e no nosso dia a dia, para que a gente transmita a paz e, com isso, esse bem, essa virtude, possa se multiplicar e chegará um momento em que todos respeitarão uns aos outros, todos amarão uns aos outros, se ajudarão e aí a paz vai reinar em todo o planeta. Nós estamos passando por um momento de transição, o nosso planeta está caminhando para a regeneração. E com certeza terá muito mais paz do que temos hoje, mas a paz é construída por cada um de nós. Vamos agora elevar o nosso pensamento a Deus e agradecer ao Pai em primeiro lugar por mais um dia que o Pai nos emprestou e nos concedeu. Por mais uma oportunidade de vivenciarmos aqui encarnados, ainda encarnados. Obrigado, Pai, por essa oportunidade. Obrigado, Pai, por abrir as portas dessa casa abençoada, para nos acolher encarnados e desencarnados. Obrigado, Pai, pela oportunidade de estarmos aqui, reunidos em Teu nome, na Tua casa. Obrigado, Mestre Jesus, por estar conosco e pelo ensinamento que deixou a todos nós. Obrigado, Padre Germano, pela dedicação incansável aos trabalhos, aos trabalhadores e às atividades da nossa casa, junto com essa equipe de mensageiros de Deus incansáveis também. E pedir a esses companheiros espirituais que nesse momento de estudo possam envolver, possam inspirar, possam intuir a nossa querida irmã Cristiane, que fará uso da palavra, para que ela traga a cada um de nós aquela mensagem que vai nos confortar o coração e vai nos esclarecer de muitas coisas. E assim, Pai, agradecidos por esse momento, pedimos a Tua permissão para dar por iniciada a reunião dessa noite. Graças a Deus, em nome de Deus nosso Pai, está iniciada a reunião e a nossa irmã, fique à vontade. Eu vou desligar a caixa, que ela está fazendo chiado, mas na hora que ligar aqui ela não vai dar chiado, não. Boa noite a todos. Boa noite. Meu nome é Cristiane, sou aqui uma colega quase vizinha da casa, né? A gente está sempre por aqui, normalmente eu venho às Já terças-feiras. incorporamos você na casa, já é nossa. A gente aqui do Miguel, então somos casas irmãs, né? E hoje eu vim trazer para vocês o estudo acerca da parábola do bom samaritano, mas assim, eu não fiz o estudo sozinha, eu aproveitei esse livro aqui, que é o Verbo se fez parábola, que é muito interessante, assim, recomendo, é um livro do Haroldo Dutra, onde ele faz alguns estudos sobre passagens de Jesus de uma forma que nos ajuda a nos transportar para aquela época e entender melhor, né, acerca do que foi aquela vivência, do que foram aquelas palavras, qual era esse contexto, né? Porque um grande problema que a gente tem quando a gente vai estudar um fato histórico que é fora do nosso tempo é olhar o passado com os olhos de hoje, não é mesmo? Então a gente precisa entender qual era o contexto cultural daquela época para que a gente possa entender mais a fundo as palavras de Jesus. É aqui que passa, né? É. Então, por isso, a gente hoje vai refletir a respeito do contexto histórico e da atualidade, né? Dessas lições que Jesus trouxe através da parábola do bom samaritano. Eu acho muito, muito interessante, né? Como é que Jesus tinha uma parábola para cada situação, para cada pessoa específica, né? Ele contava uma história diferente. Um bom exemplo disso é a parábola da dracma perdida. Essa é uma curtinha, pouco falada, né? A dracma era uma moedinha que valia algo como um centavo, uma moeda que tinha saído de linha. E aí ele conta essa parábola para moças, para senhoras, né?
Mas o que significava a dracma? A dracma era uma peça de um conjunto de bijuteria. E ela para tudo para procurar aquela dracma perdida, porque ela queria compor o seu adorno, né? Não queria que faltasse um pedaço. Então, daí a gente entender que não era só uma moeda sem valor, mas que para ela tinha um valor afetivo, de algo que ela trazia com carinho, faz com que a gente precise entender um pouco mais, né? Escavar um pouquinho mais. E aí a gente começa pelo próprio significado da parábola, né? A parábola é uma linguagem figurada, é uma comparação que assume, né, na parte religiosa uma função de trazer um ensinamento moral. Então ela vai fazer uma comparação para que a partir dessa comparação eu possa refletir, eu possa aprender alguma coisa de forma mais profunda. Então, é a comparação desenvolvida em uma história curta, cujos elementos são eventos e fatos da vida cotidiana. Ou seja, é praticamente uma crônica, né? Do dia a dia. Só que para a gente é uma crônica de 2000 e tantos anos atrás. Então, não é uma crônica tão atual assim. A gente vai ter que fazer um esforço para poder entender como é que era aquela história àquela época. É claro que também tem a parábola da geometria, mas por essa eu passei a 2 penas na escola, então eu vou pular, tá? Não vai ser dessa que a gente vai falar hoje. Vamos entender um pouquinho da Palestina nos tempos de Jesus. Jesus, ele estava vivendo aqui, ó, em Cafarnaum, né? Com Pedro, seus discípulos mais chegados. Aqui, olha, a gente tem o Lago de Genezaré, aqui está Samaria. E Jesus, ao longo dessa parábola, ele saiu de Cafarnaum e estava indo em direção a Jerusalém, mas nessa trajetória ele vai passar pela Samaria. Ele não vai beirando o Rio Jordão, ele decide entrar na Samaria. E a gente vai guardando essas informações porque elas são parte do nosso quebra-cabeça de hoje, tá bom? Essa parte do Evangelho de Lucas vai narrar para a gente exatamente o que aconteceu antes da parábola. Vejam que interessante. E aconteceu que, completando-se os dias para a sua assunção, manifestou o firme propósito de ir a Jerusalém. Que eram os dias da Assunção? Jesus sabia que ia desencarnar. E aí ele resolveu ir celebrar a Páscoa em Jerusalém. E mandou mensageiros adiante de si, e indo, eles entraram numa aldeia de samaritanos para lhe prepararem pousada. Mas não o receberam, porque o seu aspecto era como de quem ia a Jerusalém. E os seus discípulos, Tiago e João, vendo isto, disseram: Senhor, queres que digamos que desça o fogo do céu e os consuma? Vamos rogar uma praga? Basicamente isso, né? Não receberam a gente direito, a gente está cansado. Vamos rogar uma praga neles? Como Elias também fez? Voltando-se, porém, Jesus, no caso, repreendeu-vos e disse: Vós não sabeis de que espírito sois, porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E foram para outra aldeia. O que a gente está falando aqui? Por que os samaritanos não receberam aqueles que estavam claramente em peregrinação para ir a Jerusalém? Havia uma rixa, tinha uma briga. Samaritano não era uma figura benquista pelos judeus de Jerusalém, né? Entre as tribos judaicas, a Samaria, para não se misturar com o povo de Jerusalém, a rixa era tanta que eles construíram um templo deles. Todos os judeus iam a Jerusalém, menos os samaritanos. Eles construíram o templo deles mesmo para não se misturar, né? Então, quando eles viram que alguém estava passando por ali, e Jesus quis passar por ali, para ir a Jerusalém,
não vamos receber. E não era um caminho fácil, né? Ver que essa imagem é uma imagem mais atual da Palestina. Olha os prédios aqui atrás, ó. Tá vendo? Olha o terreno, como é que é um terreno árido, né? Difícil, pedregoso. E eles nem foram beirando o rio, né? Eles quiseram, Jesus quis entrar na Samaria. Vê que ele tinha aí um propósito, não é à toa que ele quis entrar na Samaria. E aí, quando ele chega dessa viagem, cansado, aonde ele não foi muito bem recebido naquela aldeia da Samaria, chega um escriba, um doutor da lei, um estudioso que interpretava e aplicava a lei mosaica e vai fazer algumas arguições a Jesus. A gente está falando assim do topo da sociedade judaica, né? Olha as vestimentas, a riqueza. Ele era doutor da lei. Era algo chique, imponente. As pessoas iam até ele para que ele pudesse aplicar as leis. E ele foi lá perguntar a Jesus por quê? Para quê? Qual era o intuito dele? Algo que a gente também precisa refletir. Só que antes da gente chegar aqui, eu estou querendo achar o meu mapa. Peraí. O meu outro mapa não está aqui. Aí, Bom, vou voltar aqui no mapa. Eu acho que eu perdi a ordem do meu slide. Mas vamos dizer que você saiu daqui para ir até aqui, né? De Cafarnaum para ir a Jerusalém, certo? E, assim, para você ter uma noção do quanto eles andaram, você imagina que você chegou na Praça 15 e vai lá até Sepetiba, na Praia da Brisa, mas a pé. Por aquele terreno que a gente viu. Quer dizer, estava cansado, né? Da Praça 15, no centro da cidade, até lá, Sepetiba, naquele solzinho, né? Não dava para carregar tanta água assim, a água devia estar quente, né? É claro que João e Tiago, que eram novinhos, né? João, então, que estava no auge da juventude, falou, vamos jogar, né, fogo dos céus. E aí, quando chegam, de fato, a Jerusalém, ainda vem o escriba arguir. Interessante que a gente está se baseando sempre em Lucas, mas essa parte aqui a gente também vai achar em Marcos e Mateus. Só que a resposta da parábola, só quem registrou foi Lucas. E o que o juiz da lei, o doutor da lei lá vai perguntar? E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando e dizendo, mestre, que farei para herdar a vida eterna? E o que Jesus responde? É o doutor da lei, né? Pergunta para ele, o que está escrito na lei? Como é que você lê a lei? Ou seja, você conhece a lei? Como é que você interpreta isso? E respondendo, ele disse, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e a teu próximo como a ti mesmo. Isso aqui é tipo pergunta número 1 do Livro dos Espíritos. Eles aprendiam na evangelização, que é Deus, causa primária de todas as coisas. Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Todos os espíritas sabem de cor, né? Então, essa pergunta que ele fez para Jesus, todos os judeus sabiam de cor. Quanto mais um doutor da lei. E aí, quando ele responde essa resposta pronta, né, que ele já tem ali, ó, na ponta da língua, Jesus disse para ele, muito bem, nota 10 para você, faz isso e viverás bem.
Mas ele quis continuar justificando a pergunta e perguntou outra coisa. E quem é meu próximo? Quem é meu próximo? Quem é o seu próximo? Né? É algo que a gente se pergunta, né? Naquela época, vou dizer para vocês que tinham duas correntes principais. Um que achava que próximo é aquele que estava pertinho. Por exemplo, o pessoal que veio ver a reunião hoje. São meus próximos, ó. Meus parceiros estão aqui, vieram me escutar. São colegas, professam a mesma fé que eu. Tem paciência de nos ouvir, não é, Giovana? Aqueles que estão na minha casa, que me amam. Mas aqueles que eu vou pedir um copo d'água, que não deixam nem eu entrar na casa, tipo os samaritanos, já não vou achar tão próximo assim, né? Como é que a gente diz hoje em dia? Tem um ranço? Não é assim que o pessoal fala? Não vou querer estar perto. E eles tinham duas escolas. Primeiro, próximo é quem é próximo de mim. Ou próximo é a humanidade inteira? Quem é o meu próximo? Era uma pegadinha. Porque se Jesus respondesse que eram aqueles que eram próximos, era só ele dizer que, mas nós temos aí uma vertente que diz que é a humanidade inteira, não é mesmo? E se Jesus dissesse que é a humanidade inteira, ele podia alegar que estava, né, seguindo a outra corrente de pensamento. O que Jesus faz? Jesus não responde. Jesus conta a parábola do bom samaritano. Vamos lembrar do que ele respondeu? Que a gente vai encontrar isso na parábola do bom samaritano. Olha lá. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças. Na sociedade judaica da época, o coração era a sede do sentimento e da razão. Não só do sentimento, mas a razão passava pelo coração também. Então, quando ele diz de todo o teu coração, é de todo o teu amor e de todo o teu entendimento. É quando você planeja, quando você se compadece de alguma situação e você pensa por aquela pessoa e você leva uma prece. Isso é de todo o coração. De toda a sua alma é quando você para de planejar e você toma uma atitude. Vamos fazer um sopão? Vamos fazer uma campanha do agasalho? Vamos agir? Isso é de toda a tua alma. A alma é aquilo que faz o corpo se mover, não é mesmo? Qual é a definição de alma? A alma é o espírito encarnado, ou seja, é o que move o nosso corpo. Um corpo sem alma não se move. Então, a alma é o que motiva a gente, né? Então, a alma são as ações e as atitudes. E de toda a tua força, em algumas traduções a gente vai ver de todo o teu poder. Ou seja, colocando tudo que você é, tudo que você possui, tudo que você faz a serviço de Deus. Tudo. Onde quer que você esteja. Varrendo a casa, pensando, né, que a casa vai ficar bem, vindo para a casa espírita e fazendo alguma coisa que assim, ninguém te pediu, não precisava fazer, mas que é pela manutenção, que você sabe que as pessoas vão ficar melhores com isso. Quantas vezes a gente faz coisas, né? Sem que ninguém perceba, sem que ninguém veja, não procurando holofote, mas procurando que aquilo realmente faça o bem repercutir. E por isso Jesus pergunta para ele, né? O que você sabe que é a resposta que consta da lei mosaica, da lei dos judeus? E depois ele pergunta, como é que você lê? Como é que você interpreta? Como é que você compreende isso?
Porque muitas vezes a gente estuda, a gente lê, mas a gente não coloca em prática, a gente não compreende, ou a gente interpreta de um jeito e o outro interpreta do outro. E é o mesmo texto. Quantas e quantas religiões foram criadas a partir da própria Bíblia, não é mesmo? E quantas guerras se fazem em nome de Deus? Então, quem é meu próximo? Foi o que ele perguntou. Quem é o meu próximo? Quem é digno de eu ajudar? Ele está perguntando basicamente isso, não é? Vamos ver o que Jesus conta, então, agora finalmente chegando à parábola. Eu acho linda essa trajetória, né? Do que Jesus faz. E ele começa contando: um samaritano descia de Jerusalém a Jericó. Então há os caminhos íngremes entre Jerusalém e Jericó. Por ali os malfeitores se escondiam, tinha muitas curvas, muitas vielas, né? Ah, tá aqui, ó. Sabia que tinha outro mapa? Aqui a gente tem Jerusalém e aqui Jericó. Então ele descia de Jerusalém, já tinha ido lá fazer as suas obrigações, né? No templo. De Jerusalém ele ia para Jericó, que é aqui. Não é tão longe, né? Quanto Cafarnaum. Ele estava fazendo uma trajetória menor, mas era uma trajetória bastante difícil. E tá aí a trajetória que era de Cafarnaum até Jerusalém. É bem grande. Em torno de 75 quilômetros, mais ou menos. Vamos ver os personagens da parábola, quem são? Tem o samaritano. A parábola é a parábola do bom samaritano, né? Vocês lembram que na Samaria como eles foram bem tratados? É uma pessoa de tribo com ideias contrárias. Eles construíram seu próprio templo para não precisarem ir a Jerusalém, fazer as suas ablações, as suas oferendas e nem comemorar a Páscoa judaica. Tem um João ninguém, alguém caído na estrada. É um homem não identificado, que eu não sei quem é. Ele vai estar totalmente sem identificação. Vai ter um sacerdote, que é um judeu que trabalhava no templo, e se ele tocasse naquela pessoa que estava caída lá na beira da estrada e aquela pessoa estivesse morta, ele ia ser considerado impuro. Ou seja, ele não ia poder trabalhar naquele dia, não ia ganhar o dinheirinho dele, porque ele ganhava dinheiro da onde? Do dízimo, né? E tinha o levita também. O levita, trabalhador do templo, ele auxiliava o sacerdote. E se a gente pudesse trazer para os dias de hoje, seria tipo um coroinha. Seu salário também vinha do dízimo do templo. Ou seja, se ele tocasse em alguém que estivesse morto, também seria considerado impuro. Então a gente está falando de alguém que passou do lado, viu que alguém estava doente, mas ele tinha um compromisso, ele tinha hora e ele ia perder o dia de trabalho. Eu lembro de uma colega evangelizadora que ela perguntava assim para os jovens da mocidade: você está indo fazer a prova do Enem. Achou alguém caído no chão, mas você... Prova do Enem, né? Você para e ajuda? Parábola do bom samaritano. E aí, você para e ajuda? Correndo o risco de perder a prova? E respondendo Jesus disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, ou seja, dos ladrões, que o despojaram, tiraram tudo que ele tinha. E, espancando, se retiraram, deixando-o meio morto. E, ocasionalmente, pelo mesmo caminho, passou um certo sacerdote e, vendo, passou de largo, ou seja, viu e foi embora. Quem é o sacerdote aqui, se a gente fosse trazer para os dias de hoje?
Padre. Eu, Giovan, que está aqui sentado do meu lado, somos nós, né? Por quê? Vejam bem qual é o contexto da época. O doutor da lei, né, é um judeu. Ele está falando do sacerdote judeu. De alguém que para aquele doutor da lei era uma referência. Né? De igual modo, um levita, alguém que trabalha na casa. A Rosa, por exemplo, meu colega que cantou aqui a música. Né? Nós que trabalhamos aqui, nós que estamos aqui juntos, estavam com hora para abrir a casa, não puderam ajudar. É porque ele está falando para a gente. Percebe isso? Que quando ele vai contar para o doutor da lei, ele está falando de alguém que é perto dele. Ele vai mexer ali, ó. Reflete nisso. Mas quem foi ajudar? Mais um samaritano que ia de viagem, chegou ao pé dele e vendo, moveu-se de íntima compaixão. E aproximando-se atou-lhe as feridas, deitando-lhes azeite e vinho. E pondo-o sobre o seu animal, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os ao hospedeiro e disse-lhe: cuida dele, e tudo que demais gastares eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? Nessa hora ele deve ter ficado entalado, né? E veja bem a trajetória que Jesus faz. Um samaritano, que é alguém que não é próximo de jeito nenhum do doutor da lei. Se compadece, ou seja, age de todo o coração e de todo o entendimento. Lembram os 3 níveis que a gente citou? Aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhes azeite e vinho, ou seja, limpando, higienizando, né? E pondo sobre o seu animal, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. Olha quantas ações, né? De toda a sua alma. E partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros, tirou dinheiro do bolso. Tudo que ele tinha, tudo que ele podia ajudar, ele fez para ajudar. E disse que se voltasse, tivesse mais alguma coisa para pagar, que ele pagava. E aí, então, finalmente, Jesus pergunta: quem foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? Ou seja, se você tivesse caído no chão, na rua, quem seria seu próximo? Você ia julgar? Você ia escolher alguém para te estender a mão, para te levantar? É essa reflexão, né, gente? É lindo, né? E o próprio doutor da lei responde: o que usou de misericórdia para com ele? Disse, pois, Jesus: vai e faz da mesma maneira. É tanto amor, né? Ele não respondeu, é esse, é aquele. Ele falou: vem cá, pensa comigo. Se você tivesse caído lá, mesmo que fosse uma referência para você, em matéria de crença, mesmo que fosse alguém que você respeita, se a pessoa passasse e não te ajudasse, chegasse alguém que você não gosta, alguém que não te acolheu em algum momento, mas que nesse momento a pessoa te estendesse a mão, você ia falar: não, não precisa me ajudar. Está com dor, está caído. Às vezes você não tem nem condição de dizer: eu quero esse, eu quero aquele, né? E aí a gente vai se despindo dos preconceitos, né? Tem uma história que contam de um médico na emergência. Eu acho que várias pessoas já ouviram essa, que o médico ia trocar de plantão e aí, quando ele estava saindo do plantão, chamam ele para atender um acidente. E ele fala: o plantonista está chegando aí, o outro, eu preciso ir para casa, eu estou muito cansado, não vou atender. Quando ele chega em casa, ele recebe a notícia de que o filho dele tinha sofrido um acidente. É sempre o filho de alguém. Né? Se a gente pensar que é sempre o filho de alguém, se a gente tratar como se fosse, nosso filho fora,
se próximo a nós fosse. Porque, na verdade, essa é a construção da família humana, do reino de Deus de verdade, né? Eu acho interessante quando a gente fala de transição planetária há bastante tempo, né? Eu ousadamente eu digo, a gente já está regenerando. A gente está aqui. Olha para o lado. A gente já está regenerando. É porque não é assim, ó, um interruptor, um botão que você liga, desliga, oba, mundo de regeneração. Não, é trabalho. Regenerar é consertar. A gente regenera quando a gente conserta as coisas. Quando a gente transforma o mundo. E a gente transforma o mundo como? Vou dar uma dica. É da porta da casa espírita muitas vezes para fora. Porque a doutrina espírita tem um tríplice aspecto, a gente sempre fala disso. Ela tem filosofia, ciência e religião. Filosofia é quando a gente faz essas reflexões em grupo, é bonito, a gente sai cheio de gás. Né? É ciência quando eu começo a analisar o fenômeno espírita, a mesa mediúnica. Mas ela se torna religião, eu me religo com Deus quando eu de fato consigo sacralizar a minha vida. E é disso que ele está falando. Vai, faz a mesma coisa. Esse trecho, essa imagem, né? Tá vendo? Ele estava despido, ele não tinha nada que identificasse. O vinho para limpar as feridas, o azeite para poder, né, de alguma forma anestesiar um pouco. Era o que ele tinha. Tem outra história do médico também que eu acho muito interessante, que é um médico que não é espírita, não. Ele é evangélico. Ele era um pastor evangélico. E aí ele faz medicina porque ele queria ir fazer uma missão na África. Albert Schweitzer, já ouviram falar? Albert Schweitzer fundou uma missão, uma aldeia africana que passava por muitas dificuldades e contam que ele tinha um depósito lá, onde ele recebia os donativos de comida, mas era um lugar onde as pessoas passavam muita fome, né? E ele colocava um cadeado, eles arrombavam e pegavam comida quando precisavam, e aí ele colocava outra tranca na porta e não adiantava, porque quando a fome apertava eles iam lá pegar comida. E aí teve uma hora que ele se aborreceu e virou para o povo e falou assim, olha, peguem o que vocês precisarem, vão. Aí diz que virou alguém para ele e perguntou assim, você virou cristão? Porque ele falava de Jesus, né? Ele falava de Jesus e em algum momento ele percebeu que não adiantava falar sem matar a fome de verdade. O que esse próximo precisava? De comida. Isso é ser cristão, né? E às vezes a gente não percebe, estar do nosso lado em casa. É tão próximo, é tão pertinho. Mas assim, no dia a dia, nas brigas, na raiva, sabe? Nas angústias da gente, a gente acaba esquecendo de olhar para a dor do outro e perguntar, oi, tá tudo bem? Como é que foi seu dia? Me conta um pouco. Tem um livro que não é um livro espírita, é um livro de pesquisa, que o título dele é Geração do Quarto, que fala dos jovens e dos adolescentes de hoje, né? Que, de fato, eles se isolam, principalmente com a tecnologia. E traz vários relatos desses jovens e dessas crianças que dizem que quando eles saem do quarto é para levar bronca. E aí, cada vez mais, eles entram no casulo. Porque os pais e as mães têm uma vida corrida, de fato. Né? Parece que cada vez mais a gente trabalha mais. Quanto mais a tecnologia entra dentro de casa, mais parece que alonga o nosso tempo de serviço.
né? Mais a gente tem que produzir. E aí a gente perde a conexão. E não é dessa conexão que eu estou falando. É da conexão do olho no olho, do cuidado com o outro, do aconchego do cheiro. Eu sou uma pessoa de cheiro. Minha avó era nordestina. Então, assim, a gente tem essa falta, né? Do aconchego, da história, do ouvir. Porque, às vezes, a caridade verdadeira, ela demanda que a gente olhe de verdade para quem está do nosso lado, né? Essa parábola do bom samaritano, além dela estar no Evangelho de Lucas, ela também está no capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que é intitulado Fora da Caridade não há salvação. E lá no final desse capítulo tem alguns comentários, né? Esse comentário é de Paulo. E ele vai falar exatamente desse aspecto. Eu acho esse parágrafo dele é aquele assim para a gente levar ou emoldurar e botar no quadro, ficar pensando e sair também dessa zona de conforto que a gente se coloca, de passar e não ver e às vezes de não agir. Porque muitas vezes, assim, esses estudos me fazem pensar, será que eu não podia ter feito mais alguma coisa por alguém que eu passei na rua? Às vezes, sabe, um prato de comida ou um salgado, talvez, né? Algo que matasse a fome mesmo. E ele diz assim, olha, submetei todas as vossas ações ao controle da caridade e a vossa consciência os responderá. Não somente ela evitará que façais o mal, mas ainda vos levará a fazer o bem. Porque não basta uma virtude negativa, ou seja, não adianta mais você só não fazer o mal. Isso a gente já entendeu, isso todo mundo já entendeu, que não é para fazer o mal. É necessário agora uma virtude ativa, colocar-se em ação de toda a sua alma, se mover no bem. E para fazer-se o bem, mister sempre existe a ação da vontade. Porque para se praticar o mal, basta mais das vezes a ação da inércia e a negligência. É aquela história do médico. Se não fosse o filho dele, talvez não parecesse tão doloroso, né? Mas aí a gente, mudando de perspectiva, a gente consegue entender que a inércia e a negligência já são a falta de compromisso com a ação do bem. Já denotam isso. E aquilo que eu estava falando, né? Para mim, a gente já está regenerando a partir do momento que a gente assume o compromisso de mudar o mundo, a partir de mudar as nossas atitudes. E como eu gosto muito, muito de poesia, e gosto demais das poesias de Maria Dolores, eu trouxe essa para a gente pensar nesse... Como ela chama a gente para isso, né? Maria Dolores é um espírito que trouxe diversas poesias e até histórias em forma de poesia a partir das mãos de Chico Xavier, e essa se chama de Mãos Unidas. Não temas, alma querida, o vendaval que se escuta, é a terra que vibra em luta nos dias de transição. Prossegue ao clarão da fé, varando os campos sombrios e os tremendos desafios que agitam a multidão. Quer dizer, ela não está falando que vai ser fácil, não é bolinho, não é tranquilo, né? Mas a gente precisa agir. Aqui se fala de guerra, ali é ódio avançado, além as provas em bando
arrancam duro clamor. Entretanto, continua de ânimo firme e atento, plantando em cada momento a paz que precede o amor. Ser o ouvido em que se extingue a gritaria do insulto, a força do braço oculto que serve sem reclamar. Ser a palavra calmante em que a discórdia termina, a compreensão que ilumina em qualquer tempo e lugar. Prossegue, trabalha, aprende, age e auxilia uma boa. Se alguém te fere, perdoa. Ante as trevas faz a luz. Não vais a sós, muitos somos. E na imensa caravana de socorro à vida humana, o guia Celso Jesus. Então, ao invés de a gente se perguntar, né? Quem é o meu próximo? Como o doutor da lei fez, que a gente possa agradecer os muitos próximos que têm nos ajudado ao longo da nossa trajetória da vida, que a gente possa fazer coro, tentando verdadeiramente transformar o mundo, né? Porque Jesus nos aguarda, Ele nos chama, Ele nos incentiva a essa ação de transformação. E é por isso que eu trouxe a música. Vamos botar? Vamos. Deixa eu ligar. Que é Jesus nos chamando. É linda, linda essa letra. Aquela da Maria Elza Tiscati. Calma, vai. Pode? Pode. Porque quando ligar ele fala. Tá bom? Volume? Aumentar Tá mais? bom? Não, tá bom? Dá pra aumentar aqui, eu diminuí, tá bom? Não, tá aqui. Então ele veio e desejava de seguir e desviou o caminho torto, usou as veredas e o destino. E quando vê que o livro assolar nos nossos corações, os filhos já são atrás dos montes, sorri, então vimos, porque ninguém resiste ao teu chamado. Voltamos da terra, mãe, que nos abriga, o seu amor, haveremos de amar. E ao final da luta, e haverá de estar nos destinos, e virá a porta Pai, e não dirá, eis os teus filhos em mim. Então vimos,
E aí a gente pensa, né? Nós viemos porque atendemos ao seu chamado. O que é isso? Nós vemos a terra, mãe, que nos abriga, né? E as mesas mediúnicas a gente já está ouvindo. Eu não vou voltar a reencarnar na terra. Estamos saindo num grupo e estamos indo reencarnar em outro orbe porque nós já não temos mais condições. Então estamos de fato regenerando o mundo. Estamos de fato mudando a ambiência da Terra. Somos muitos, sim. Tímidos ainda, mas estamos mudando o planeta. A gente possa ter essa esperança e sintonizar, né? De que fomos chamados e aqui estamos. Boa noite. Obrigado, minha irmã, pelas palavras aí, pela reflexão. E os nossos irmãos que vão assistir, que a paz de Deus abençoe o lar e os corações de vocês.